Vamos lá. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elber, eu sou professor do WM Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Bacana? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos trabalhar aqui agora a partir do 301 do Código de Processo Penal da prisão em flagrante, pessoal. Tema de grande importância aí para a sua prova. Então, vamos lá trabalhar, vamos passar os pontos principais, os bizus, as pegadinhas que o seu examinador ele pode tentar te confundir. Lógico, se você buscar, estudar conosco, treinar exercícios, fazer resumo, rascunho, os senhores potencializarão os estudos e maximizarão os resultados, Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá, artigo 301 do Código de Processo Penal. Nós temos aí da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. E nesse capítulo 2, trabalharemos da prisão em flagrante, pessoal. Tema de grande importância aí para a sua prova, tá joia? Então, vamos lá no 301. Fala assim, ó, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O flagrante delito, o flagrare, vamos trabalhar daqui a pouco no 302. Então, primeiro, vamos fazer esse entendimento. Nós temos aqui dois tipos de flagrante, Delimitado pelo 301. O flagrante facultativo e o flagrante obrigatório, compulsório, vinculado ou coercitivo. Então, primeiro, eu tenho um flagrante facultado. É aquele que fala que qualquer do povo pode, É um poder facultado, que ele vai ser exercido ou não a critério do cidadão, Nós temos aí um direito do exercício regular do direito, É um direito que ele tem, qualquer cidadão, de deter e capturar aquele que esteja cometendo um crime, aquele que esteja cometendo uma infração penal. Logicamente, o cidadão, ele tem que reunir as condições de segurança. E, por muitas vezes, não se recomenda, às vezes, um cidadão, ele praticar, por exemplo, uma prisão, uma detenção e captura de infrator, justamente porque ele não tem, às vezes, uma preparação técnica, ele não está lá com um material, um instrumento que pode ali garantir a sua segurança, por exemplo, uma arma potencialmente arma de fogo, uns instrumentos de menor potencial ofensivo, que justamente que são instrumentos das autoridades policiais. Então, o cidadão, ele pode, mas não se muito recomenda, justamente porque ele tem que também assegurar a sua integridade física, a sua incolumidade. Então, muitas vezes, nós, inclusive, sugerimos que quando houver uma intervenção, faça, se na extrema necessidade, na garantia da vida, e justamente tentando reunir, principalmente, as questões de segurança dele, pela falta de não ter o preparo técnico, de intervenção frente a uma situação de ato criminoso. Então, o cidadão, ele tem essa faculdade, ele não tem esse dever, diferentemente das autoridades policiais e seus agentes, que têm lá o treinamento técnico, a sua qualificação profissional, as técnicas de intervenção, que são os métodos e procedimentos para intervir, que são utilizadas, que formam o conjunto de uma intervenção tática, Ou seja, a maneira de se colocar no terreno, um emprego do uso diferenciado da força adequado, Então, o cidadão, ele não tem essa preparação que os agentes da lei têm. Então, por isso que os agentes da lei, eles têm o dever de agir. Então, nós chamamos isso de flagrante obrigatório, compulsório, vinculado, coercitivo do Estado. Aqui no caso em tela, o agente público, ele não tem essa discricionariedade, a conveniência e oportunidade de agir. Ele tem que agir, Ou seja, está no estrito cumprimento do seu dever legal. Agora, se ele tem o dever de agir, não quer dizer que ele tem que colocar o seu peito aberto lá, sem colete, por exemplo, de férias, paisano, num carro tomado de assalto ou tomada de refém, por exemplo, Ele também, como cidadão comum, a mais ainda, ele tem que reunir os fundamentos, principalmente, de uma intervenção policial, Nós sabemos lá no MTP 01,
que tem que se fazer uma avaliação de risco, né? Ver qual que é o direito e garantia sobre ameaça, analisar as ameaças, classificar o risco, se é o risco é o número 1, número 2, número 3, análise das vulnerabilidades e avaliação. A partir disso, colocar-se no terreno, né, ou seja, o pensamento tático, colocar-se no terreno, no teatro de operações, que isso é igual ao quê? Ao diagnóstico de uma possível intervenção. Então, no caso interno, na intervenção do Estado, do poder público, dos agentes policiais, né, tem que ser revestido de todos os critérios técnicos e táticos de intervenção. Mas um dever de agir é compulsório, é obrigatório, é vinculado, é coercitivo, né? Por exemplo, o cara está com o carro tomado de assalto, né, tomada de refém, você não está de serviço, está paisando, está de férias, você mantém ainda o dever de agir. Logicamente, nessa situação que foi colocada, o que você deve fazer, por exemplo, lá? Entrar em contato via 190, né? Passar as informações, as características do cidadão os cidadãos que estão cometendo o crime, as vítimas, as circunstâncias, né? Lá do local que está acontecendo a tipicidade criminal, para que, né, a polícia lá ostensiva esteja trabalhando no turno de serviço, né, fardado, totalmente preparado para aquela intervenção, possa dar aquele respaldo estatal, né? Então, o dever de agir, lembrando que ele requer também todas as cautelas necessárias, principalmente a supremacia de força na garantia da lei e na garantia da ordem, tá joia? Então, só lembrarmos aí nesse aspecto infraconstitucional. Vamos trabalhar agora o artigo 302 aí, do CPP, de grande importância aí no contexto da segurança pública, né? Então, considera-se o que lá? Em flagrante delito, né? O flagrante, né? O calor, a chama, né? Que está acontecendo, o crime, né? Então, flagrante delito, nós temos aí, primeiro, chamado flagrante delito próprio, perfeito, real ou verdadeiro. É esse momento, o agente criminoso, o cidadão criminoso, ele está cometendo a infração penal, ele está cometendo lá tanto um crime quanto uma contravenção penal, né? É genérico, abstrato, as espécies, nós temos aí o crime e uma contravenção penal, né? A infração penal, ela aglutina o crime e a contravenção penal, tanto o crime previsto no Código Penal, ou também nas leis penais extravagantes, ou chamada lei penais especiais, por exemplo, tóxicos, armamento, né, a lei do Estatuto do Desarmamento, né, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei Maria da Penha. Nós temos aí várias tipicidades criminais, não só previstas no Código Penal, que aquele cidadão ele pode estar cometendo. Né? Então, nós temos aí o flagrante da pessoa está cometendo o crime. Ou seja, ele está lá no calor das emoções, ele está lá no intercrimes, né? Ele cogitou, ele pensou, ele planejou, está executando, ele está cometendo a infração penal, ele está lá, ó, com a arma de fogo disparando contra o cidadão, ele está ali, ó, subtraindo a coisa bem imóvel alheia, às vezes sem violência, com ameaça, o furto, ou às vezes com violência, com ameaça, nós temos o roubo, né? E o roubo qualificado aí, por exemplo, com o emprego de arma, né? Ou seja, nós temos a situação que a pessoa está cometendo a infração penal. Ou eu tenho uma situação ainda, que é o flagrante próprio, que ele acaba de cometer. Professor, o que é a situação de acabar de cometer? Ele está ali, ó, ele está ali ainda próximo da vítima, ele está ali próximo do lugar do delito, ele é encontrado imediatamente após o cometimento da infração, né? Ele está ali, ó, ele realizou 2, 3 disparos em desfavor da vítima e está ali no local. Ele está ali no local, ele está ali com a arma ali, ele está ali por exemplo, com a faca ali, empunhado sangue ainda, jorrando ainda, né? Pela pessoa, a arma lá, a faca está na sua mão, o sangue escorrendo pela mão da pessoa. Ele está ali, ó, quando ele subtrai aquele crime contra o patrimônio ali, ó, ele está próximo ainda daquele local aonde foi subtraído aquele bem, né? Por exemplo, no estupro ali, ó, ele está próximo ali à pessoa onde houve a conjunção carnal ou a prática do ato libidinoso, né? Então ele acaba de cometer ali, ó, a pessoa ainda, ele está sem as vestes, né? Ele está ali sem as suas vestimentas, então ali
acaba de cometê-lo. Nós chamamos isso de flagrante delito próprio, perfeito, real ou verdadeiro, né? Então, a pessoa está ali, ó, no flagrante, nas chamas, né? Cometendo e acaba de cometê-lo. No fato, imediatamente ainda, ele não se afastou ainda do lugar da vítima e do lugar do direito, lá do delito que está cometendo, né? Então, isso é um flagrante direto, próprio, perfeito, real e verdadeiro. Tá joia? Nós temos agora a figura do flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase um flagrante, a doutrina entende, né? É aquele caso que o cidadão ele é perseguido logo após, né, pela autoridade, pelo ofendido. Às vezes o ofendido também o persegue, por exemplo, aquele que foi subtraído, né, foi furtado, foi roubado, e o cidadão vai ao encalço daquele cidadão criminoso, ou por qualquer pessoa, em situação que faça ele presumir ser o autor da infração. Então, olha que interessante, nós temos aqui no caso uma perseguição logo após. Professor, o que é doutrina e qual que é o entendimento desse logo após? É um lapso temporal que permeia entre o acionamento da autoridade policial, o seu comparecimento local, coleta de elementos necessários para que inicie a perseguição do autor. Olha que interessante. Nós tínhamos alguns doutrinadores que falavam que essa terminologia perseguição não deveria ser utilizada em nenhum dos documentos, né, oriundos lá dos agentes policiais. Por exemplo, boletim de ocorrência, ocorrentes, né, ou qualquer outro documento que materializasse a situação da flagrância. Mas só que é o seguinte, essa doutrina é uma doutrina minoritária, porque a própria palavra perseguição está prevista no 302, do 302 do CPP, né, como uma interpretação literal. Então, a perseguição, ela é prevista, né, no 302. Então, pode-se falar assim, inclusive pode-se escrever, né, para lá no REDS, justamente com a autoridade policial, entender como que foi, né, os fatos, as circunstâncias que a autoridade de polícia militar, né, ostensiva, relatou, e ainda mais a autoridade de polícia, a autoridade judicial, quando ele entender que, de fato, aquele criminoso, aquele cidadão infrator, ele foi perseguido, logicamente, na hora que a autoridade judicial ele visualizar essas palavras, ele vai, pô, peraí, nós estamos diante de um flagrante impróprio que é previsto nessa perseguição, um flagrante impróprio, que depois de ele ter cometido o crime, ele foi detido e capturado pela autoridade de polícia militar, a polícia ostensiva de manutenção da ordem. Então, essa perseguição, ela tem que ser colocada lá no registro de ocorrência, tanto também lá no APF, lavrado, né, pela autoridade judiciária, delegado de polícia, para justamente dar facilidade e entendimento de clareza ao magistrado que for tomar conhecimento lá no seu poder decisório, né, autoridade judiciária, né? Então, esse logo após, pessoal, essa perseguição, o pessoal me pergunta, professor, esse logo após, essa perseguição, tem prazo? Tem prazo? Não, não tem prazo, né? Essa perseguição, esse flagrante de perseguição não tem prazo, é uma situação atemporal. Logicamente, via de regra, né, tem certa parte da doutrina fala que um lapso, né, de 24 horas, mas isso, a teoria, né, fala que não indica um prazo certo. Pode ser 24 horas? Pode, né? Mas pode ser 48, 72 horas? Pode. Desde que não rompa, né? Desde que não rompa essa situação de perseguição. Se a autoridade policial tiver um encalço, né? Tiver ela fazendo campanha, se é dentro do local lá, ainda daquela flagrância, né? Em perseguição, o radiopatrulhamento aéreo, o Pegasus, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, estiver lá dentro daquele matagal, no encalço daquele cidadão criminoso que cometeu um crime, por exemplo, há 2, 3 dias atrás, se tiver ainda no flagrar, na situação de perseguir esse cidadão, né, não indica um prazo determinado. Então, aqui no caso em tela, gente, o flagrante na situação de perseguição não tem lapso temporal delimitado. É diferente, por exemplo, lá da prisão temporária. Nós temos 5 dias prorrogado com mais 5. No caso de crime hediondo, 30 dias, prorrogado com mais 30. Aqui, no caso da perseguição, a prisão em flagrante é chamada de pré-processual, ou seja, antes do devido processo, né? Antes de uma medida cautelar, por exemplo, tem uma parte da doutrina que fala
que então não tem lapso temporal. Agora, se essa perseguição ela for rompida, tudo bem. Aí já não mais a existirá, né? Se de fato for rompido o véu, né? O véu aí do flagrante, né? Do calor das emoções. Bacana? Então, é o flagrante, nós chamamos de flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Aí vamos lá no inciso 4, né? Também está previsto no 302 do Código de Processo Penal, que fala aí da prisão em flagrante. Então vamos lá. 4. É encontrado logo após, né, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Nós estamos diante de um caso agora, pessoal, de um flagrante, né, presumido, ficto ou assimilado. Então, no caso, é um flagrante presumido, principalmente a doutrina entende, que nós temos aquele flagrante direto, aquele flagrante próprio, o impróprio e agora o presumido. O que é ser presumido, professor? Aqui nesse caso tem perseguição? Não. A lei não exige que haja a perseguição, né? É encontrado logo após. Esse logo após também, gente, não tem prazo delimitado, né? Não tem prazo certo. Ah, vai ser de 2 horas, 3 horas, 4 horas? Não tem. Ele é encontrado logo após o cometimento do crime, com instrumentos, né? Ah lá, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Ou seja, há indícios, há veemente indícios de autoria e participação do crime, né? Então, no caso em tela, nós temos aqui um flagrante presumido, né? Um flagrante presumido aí, que constitua ele ali indícios da prática criminosa, né? Então, aqui nós temos um flagrante presumido. Ele é encontrado logo após com instrumentos de armas, objetos que façam ele presumir se ele é autor da infração. Lembrando que esse logo após também não tem lapso temporal, tá joia? E lembrando que aqui não há necessidade da perseguição no caso interno. Não há necessidade da perseguição. Então, o flagrante é direto, próprio, impróprio e o flagrante presumido do inciso 4. Tá joia? Importante destacarmos aqui, né? Algumas figuras, né? Que nós temos aí da doutrina, né? Que muitos me perguntam, né? O flagrante preparado, provocado e também aquele flagrante forjado, né? São flagrantes aí proibidas no ordenamento jurídico, né? Nós vimos agora o flagrante do 302, que é o flagrante permitido. Está cometendo crime, acaba de cometê-lo, é perseguido ou encontrado com objeto logo após, constitui-se o autor do fato. Então, flagrante próprio, impróprio, presumido. Então, isso é previsto no ordenamento jurídico. Então, pode prender, pode não, deve prender pela autoridade, no caso interno. Agora, nós temos 2 flagrantes aí que a doutrina entende que são flagrantes proibidos no ordenamento. Não se pode prender, né? É aquele flagrante preparado, provocado, a gente chama isso de crime de ensaio, né? E o flagrante forjado, né? Então, vamos lá, vamos entender primeiro, então, o que é o flagrante preparado? O crime de ensaio. Cria-se um particular ou autoridade policial, cria-se, às vezes, um teatrinho, né? Um teatro, né? De forma insidiosa, para instigar o agente a praticar o delito. Ou seja, cria uma situação, né, para que o agente ali cometa o crime e a autoridade não deixe que aquele delito se consuma. Por exemplo, os agentes policiais ligam para o cidadão infrator para que ele venha, né, a vender um certo material ilícito e quando ele for efetivar a venda, né, ou seja, de maneira... uma preparação pelos agentes da lei, né? Os agentes da lei vai e não deixa que aquele crime se consuma, né? Ou seja, uma prisão, um flagrante preparado pelos agentes da lei. Eles provocam a conduta do agente criminoso. Então, aqui no caso em tela, é um flagrante preparado, né? Prepara ali, ó, faz um ensaio, faz um teatro, para que o cidadão criminoso ele venha, por exemplo, a consumar-se a venda de um material ilícito, e nesse momento as autoridades policiais o prendem. Essa prisão ela é ilegal. E se a prisão é ilegal, cabe relaxamento pela autoridade judiciária. Ou seja, cria ali uma preparação, provoca uma conduta do cidadão que está cometendo um crime. Isso é o flagrante preparado. Isso é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, na súmula 145 do STF, fala, né? 2 requisitos para o flagrante preparado. A preparação, ou seja, naquele teatrinho, né? E não consumação
consumação do delito, ou seja, não deixe que o delito se consuma, né, pela intervenção já direta pela autoridade policial. Então, isso é proibido no ordenamento. Da mesma forma, o flagrante forjado, fabricado, maquinado ou urdido, né? Por exemplo, quando os agentes policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, a fim de legitimar falsamente uma prisão em flagrante, né? Então, esse, no caso, em tela, pode configurar, né, um crime por parte, inclusive, até dos agentes da lei, né? Inclusive, também um abuso de autoridade pela Lei 13.869 de 2019, um crime forjado, né? Por exemplo, planta uma prova no local de crime, ou aquele de um cidadão, para acusá-lo sem que ele tenha cometido um crime, né? Isso a gente vê até nos filmes, né? A tal Java, né? Em alguns filmes americanos, a gente vê isso aí, né? O cidadão, ou a autoridade lá planta lá, por exemplo, uma droga dentro do veículo do cidadão, ou um armamento, por exemplo, para incriminá-lo, né? Nós chamamos isso de flagrante forjado, fabricado, maquinado ou urdido, né? Então, cria uma situação falsa, ilegítima de crime. Então, se é ilegítima de crime, não há que se falar em tipicidade criminal, né? Então, flagrante forjado também é proibido no ordenamento jurídico. Agora, nós temos dois tipos de flagrantes e que são previstos, né? O flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido, né? É uma da primeira hipótese, que é aquela prevista na Lei de Entorpecentes, na Lei 11.343 de 2006, Lei de tóxicos, Lei de Entorpecentes, na Lei de Lavagem de Dinheiro de Capitais e na Lei de Organização Criminosa, lei de grande importância, que é a Lei 13.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa. Aí o que acontece? Levando ao conhecimento do juiz, da autoridade, né? Na lei de drogas, inclusive o juiz tem que autorizar, na lei de organização criminosa, o juiz tem que só comunicar à autoridade judicial, né? Ação controlada, ou seja, espera o melhor momento, retarda aquela intervenção policial, aguarda o melhor momento, né? Deve ocorrer lá no momento mais oportuno do ponto de vista da investigação ou da colheita de provas, ou seja, protela aquele ali, ó, retarda, espera o melhor momento, ao invés de, por exemplo, prender aqueles pequenos cidadãos infratores, busca lá, por exemplo, o chefe da facção criminosa. Por isso aí, inclusive, é utilizada, às vezes, até a infiltração de agentes policiais, né, em organizações criminosas, em facções criminosas, justamente para o melhor momento de realizar a prisão. Nós chamamos de flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido. Então, esse flagrante é legal, é previsto. Da mesma forma, pessoal, é o flagrante esperado. Esse flagrante esperado, ele pode também ser realizado, aqui no caso dela, pela polícia ostensiva de manutenção da ordem, polícias militares, aquela polícia de rua fardado, né, equipado, viaturas, giroflex, né, é o flagrante esperado, e tudo bem. O que é esse flagrante esperado? Sem a utilização de agente provocador. Ali não cria-se um teatro. Espera-se, por exemplo, montar, né, a conduta criminosa no local, por exemplo, uma boca de fumo, né? Eles começaram a cometer lá o crime contra o patrimônio, qualquer tipo de crime. Limita-se, no caso em tela, a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante. Aqui, gente, qual a diferença desse flagrante esperado do flagrante preparado? O esperado, não há induzimento, não há instigação ou provocação, não há aquele teatro, né? Não há aquele crime de ensaio, não há aquela preparação, né? Os agentes não criam uma situação, né? Em tela, né? Não há esse induzimento para a prática do agente que vai cometer o crime. Simplesmente os agentes da lei aqui esperam o melhor momento de agir, né? Quando eles vão lá cometer o delito, age naquele momento, né? Não há uma situação ali de um teatro, né? De uma instigação, de uma provocação para que o agente criminoso ele caia, né? Naquele flagrante, né? Então, esse flagrante esperado, ele é legal, ele é garantido no ordenamento jurídico, né? Tanto prorrogado, né? De retardado diferido, é previsto. Agora, o preparado, ou seja, houve ali uma situação insidiosa, uma instigação, uma provocação, aí é proibido. Da mesma forma também o flagrante forjado, né? Forja aquele planta, por exemplo, uma prova, às vezes uma Java, né?
né? A gente vê muito em filme isso aí, né? Uma prova que não está, no caso em tela, prevista no ordenamento. Cria uma prova ali que, de fato, ele não cometeu. Então, esse flagrante preparado e o flagrante forjado é proibido, né, no caso em tela, e nós temos o flagrante aí prorrogado, protelado, por exemplo, na lei de organização criminosa, né, uma ação controlada da autoridade, aí, da mesma forma, o flagrante esperado tem previsibilidade no ordenamento jurídico, é uma visão legal. Bacana, pessoal? Importante destacarmos aí para a tua prova, tá joia? Vamos lá, 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Nós temos aí diversos crimes, crimes permanentes, né? Por exemplo, nós temos aí o cárcere, né? Nós temos aí, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, né? O cárcere privado. Enquanto não cessar aquela conduta criminosa, né? Esses crimes nós chamamos de infrações permanentes. Não cessa a permanência do crime. E, logicamente, tem diversos efeitos jurídicos nessas questões. Então, os crimes permanentes não cessam, né, até, né, no caso, não cessar aquela permanência dessas infrações penais. Tá joia? Tranquilo, né? Vamos lá, 304. Importante destacar aí, ó, esse artigo, né, principalmente pela polícia ostensiva de manutenção da ordem, que detém e captura infrator, né? Quando a autoridade de polícia ostensiva, ela detém e capturar o infrator, ela vai fazer o quê? Apresentar o preso à autoridade competente e, no caso em tela, apresentando, por exemplo, ao delegado de polícia, à autoridade de polícia judiciária, vai ouvir o condutor, né, da ocorrência, né, que detém o captura infrator, em seguida vai proceder à oitiva das testemunhas, né, e depois, ao final, um interrogatório do acusado. Interrogatório do acusado. Então, toda vez que há uma detenção, uma captura do cidadão que esteja no cometimento de delitos, a autoridade ela vai ouvir o condutor, né, aquele que deteve e capturou, as testemunhas, né, em seguida as testemunhas, e depois um interrogatório do acusado lá, sobre a imputação que lhe é feita, né? Lógico, ela colhendo após a oitiva de cada pessoa, né, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, ao final, o auto, né? O auto de prisão em flagrante delito, quando houver. Né? Caso não haja, por exemplo, lavrar-se-á um termo circunstancial de ocorrência, por exemplo, aquelas infrações penais não sejam superiores à sua pena máxima a 2 anos, né? Aí, no caso inteiro, foi encaminhado à autoridade judicial, né? No caso aí, os crimes, infrações penais de menor potencial ofensivo, no caso aí, encaminhados ao GCRIM, né? O Juizado Especial Criminal, naquelas infrações penais cuja a pena não máxima não seja superior a 2 anos, né? No caso interno. Resultando nas respostas de fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade, olha lá, mandará recolhê-lo à prisão, né? No caso, ele tem os elementos de autoria e materialidade, recolher a prisão, exceto no caso de livrar-se solto, ou seja, no caso ele não ratificar o APF, que no caso, às vezes, cabe ali, no caso, um TCO, por exemplo, né? Cabe o termo circunstancial de ocorrência, que a pessoa responde de liberdade, né? E desde que seja condicionado que ele compareça ao local, né, da audiência, né, presidida pelo juiz, no caso dela. Ou aqueles crimes que têm fiança, né? Aqueles crimes que são afiançáveis. E prosseguirá nos autos do inquérito ou do processo, se para isso for competente, no caso interno, se não for, enviará os autos à autoridade que o seja, né? Então, no caso do delegado de polícia, enviar os autos, né, a gente sabe, imediatamente, né, à autoridade judiciária, né? E, no caso, aí, ó, em até 24 horas, tem que ser levado para audiência de custódia, né? Audiência de custódia que será realizada em até 24 horas a partir da prisão do autor. Nós iremos falar isso aqui daqui a pouco. Então, vamos só corroborar este conhecimento aqui. Deixa eu aumentar a letra para ficar mais pedagógico. Vamos lá. Olha lá, pessoal.
a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. No caso em tela, a autoridade de polícia militar, né, a polícia ostensiva de manutenção da ordem, ela deteve e capturou o infrator. Ela vai conduzi-lo à presença da autoridade policial, de polícia judicial, delegado de polícia. Mas não tem testemunha. Isso vai inviabilizar, né, vai impedir a prisão, a lavratura do APF ou do APFD, auto prisão em flagrante delito, pela autoridade judiciária, delegado de polícia? Não impedirá a prisão. Agora, no caso, se não tiver testemunha, né, olha lá, nesse caso, com o condutor, deverá assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, nós temos aí, se não tiver testemunhas no caso da conduta criminosa, pelo menos que tenha 2 testemunhas de apresentação do preso à autoridade, né? Então, esse é o que prescreve o CPP no que tange as questões, né, de prisão. Tá joia? Vamos lá. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontrem serão comunicados imediatamente, ou seja, incontinente, ao juiz competente, ao parquet, que é o MP, e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Gente, olha o destaque que eu dei ali ao final do 306, de grande importância para a prova. A pessoa por ele indicada. Por quê, pessoal? Aqui eu quero destacar, né, que é um rol aberto, porque às vezes a pessoa ela não tem família, ou às vezes tem família e a família não está nem aí para aquele preso, né? Então, às vezes, ele entra em contato com um amigo, ele entra em contato com um colega, ele entra em contato, às vezes, com o seu relacionamento pessoal, que vai dar amparo, que vai dar apoio nesse momento de prisão, né? Então, no caso em tela, tem que ser comunicado ao juiz imediatamente, ao Ministério Público, à família do preso ou pessoa por ele indicada. Justamente nessa ausência familiar, ele leva conhecimento da pessoa que pode dar subsídio, pode dar condições para que ele exerça a ampla defesa e o contraditório. Olha lá, em até 24 horas após realizada a prisão, será encaminhado ao juiz o auto de prisão em flagrante. Então, os autos têm que ser remetidos ao magistrado. E caso o autuado não informe o nome do advogado, cópia integral para a defensoria, né? Caso ele não tenha advogado constituído, né, os autos têm que ser remetidos com cópia para a defensoria, justamente para garantir, né, o contraditório e ampla defesa, na garantia do devido processo, né? Para que ele possa contraditar e colocar ali, né, às vezes impetrar, por exemplo, um habeas corpus, se entender que a prisão foi legal, ou uma solicitação de uma liberdade provisória, caso haja os requisitos legais da liberdade provisória, no caso em tela, que é a regra, né? A regra é livrar-se solto, né? A exceção que não é uma situação de prisão preventiva ou prisão temporária, nós chamamos de medidas cautelares, que tem que ter devidamente justificativas e motivações pela autoridade judicial. O parágrafo 2º estabelece que no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com motivo da prisão, ou seja, por que ele foi preso, o nome do condutor e o das testemunhas. Então, a nota de culpa, gente, tem que ser entregue ao preso em até 24 horas. Os autos têm que ser remetidos pelo delegado de polícia, né, ao juiz em até 24 horas, e também tem que ser expedida a nota de culpa, né, pela autoridade de polícia judiciária, também a nota de culpa em até 24 horas. Isso é um direito fundamental do preso, né? Então, a nota de culpa. O que a nota de culpa vem trazer? Vem trazer a assinatura, né, a assinatura da autoridade policial, os motivos da sua prisão, ou seja, por que ele foi preso? Não, ele foi preso porque houve uma subtração de coisa bem imóvel alheia, com utilização de violência ou ameaça, né, em desfavor da vítima total, né?
o nome do condutor, né? Ou seja, quem que conduziu, quem fez aquela detenção e captura, e as testemunhas que presenciaram, né? Que presenciaram o ato criminoso ou que presenciaram, no caso em tela, né? A entrega, né? Do preso à autoridade competente. Tá joia? Gente, 310. Esse 310 aí também, nós tivemos alteração pelo pacote de crime, né? No que tange aí, ó, a audiência de custódia, de grande importância aí para a sua prova. Olha lá, vejamos. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo, nós vimos, né? De até 24 horas após a realização da prisão, ou seja, detenção e captura, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado ou membro da defensoria, no caso, se tiver advogado, e o membro do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, olha aí, ó, o que compete ao juiz. Então, antes de entrar naquilo que o juiz tem por obrigação, vamos lembrar aqui, então, os autos, pela autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, tem que ser remetidos ao juiz em até 24 horas. Da mesma forma, a nota de culpa, tá joia? Em 24 horas, a nota de culpa tem que ser entregue ao preso. Agora, nessas mesmas 24 horas, né, após receber o auto de prisão, olha lá, no prazo máximo de 24 horas, tem que ser levada lá a realização da prisão, né, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia, né? E tem que ser levado à audiência de custódia também em 24 horas após a prisão. Então, importante destacar. E o que o juiz deverá fundamentadamente? O que o juiz tem que fazer de maneira fundamentada? O que o juiz tem que motivar? Ó, olha lá. Primeiro, ele tem que motivar ó, relaxamento da prisão ilegal. Então, se a prisão ela foi ilegal, por exemplo, se não tiver elementos de autoria e materialidade, né? O fumus comissi delicti, né? A fumaça do cometimento do delito, né? Ele vai fazer o quê? Relaxar a prisão. Uma prisão ilegal será relaxada, ou seja, faltar elementos, né? Previstos no CPP para que seja realizada a prisão, né? Então, a prisão ilegal vai ser relaxada. Segundo, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que tenha os requisitos da 312 do próprio Código de Processo Penal. Então, o juiz, no caso em tela, ele vai converter aquela prisão em flagrante, aquela prisão que nós chamamos de pré-processual, uma preventiva, desde que esteja lá, né, os requisitos lá do 312 do Código Penal. Ô, professor, me destaca aí o 312. Quais são os requisitos, só para a gente lembrar? Vamos lembrar, né? Importante destacar isso para a tua prova. Olha lá, olha o que vem estabelecer o 312 do CPP. A prisão preventiva, lá, pode ser decretada como que ela? Como garantia da ordem pública, da ordem econômica, né? Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência do crime, indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, aqui nós temos aqui os dois elementos fundamentais que fundamentam a ideia da prisão preventiva. Primeiro, o fumus comissi delicti, a fumaça do cometimento do delito, ou seja, há ali, ó, prova de existência de crime e indício suficiente de autoria e no caso, o perigo libertatis, ou seja, o perigo da liberdade daquele autor do crime, né? Aquela pessoa que foi lá indiciada ou está sendo processada pelo cometimento do crime. Esse cidadão, ele coloca, né, em risco a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, ou ele pode atrapalhar na instrução do processo, inclusive no ato investigatório. Então, o juiz ele pode decretar uma prisão preventiva. Agora, lembrando, hein, conforme o bloco anterior nós destacamos, o juiz não mais pode, de ofício, decretar uma preventiva. Ele não pode. Nós tivemos alteração no pacote de crime para que o juiz decrete uma preventiva ou uma temporária, no caso a temporária, no caso no curso do inquérito, e a preventiva tanto no curso do inquérito, no curso do processo,
ele tem que ser provocado. O professor tem que ser provocado por quem? Ele tem que ser provocado a requerimento do PAC, do MP, ou por representação da autoridade, ou por ofendido. Mas lembrando que o ofendido é uma ação privada, né? Uma ação privada. Então, ele tem que ser provocado, ele não pode mais, de ofício, decretar, né, de ofício, uma preventiva. Ele não pode mais decretar uma medida cautelar sem que haja a sua provocação, né? Então, no caso dela, o juiz ele pode provocar, né, a converter a prisão em flagrante em preventiva, lógico que está presente o 302, né, 12, né? Nós tínhamos os principais, os dois elementos, o fumus commissi delicti, né, e o perigo libertatis, né? Ou seja, o cometimento, a fumaça do cometimento do delito, ou seja, autoria e materialidade, e o perigo que há em esse cidadão ele ficar solto, né? Olha lá, e se revelar o quê? Inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, aquelas que nós vimos lá no bloco anterior, do 319 do CPP. Então, quando se tornarem inadequadas ou insuficientes na garantia da ordem, na garantia econômica, há que se falar em preventiva, em prisão preventiva, uma medida cautelar, né, para a garantia da ordem, a garantia econômica, a garantia da apuração pela investigação e instrução processual criminal. Bacana? 3. O que o juiz vai fazer na audiência de custódia? Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. No caso em que a prisão foi correta, tem os elementos probatórios, mas ali aqueles crimes ali cabe liberdade provisória. Por exemplo, cuja pena máxima seja superior a 4 anos, né? Nós temos aí os crimes que podem ser afiançáveis, né? Então, pode conceder essa liberdade provisória, né? No caso aí tiver com ou sem, for aqueles crimes afiançáveis ou não, né? No caso em tela. O parágrafo primeiro estabelece lá, se o juiz verificar pelo auto de prisão flagrante, isso é interessante demais, gente, também aí, ó, essa introdução pelo pacote anticrime, hein? Vamos dar destaque nisso aí, pelo pacote anticrime, né? Nós tivemos essa alteração no ordenamento jurídico. Olha lá, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, né, que o agente praticou o fato em qualquer das condições do inciso 1, 2 ou 3 do artigo 23. Professor, o que é o inciso 1, 2 e 3 do 23? Nós chamamos de excludente de ilicitude. Então, se o agente praticou o fato, né, a situação, a tipicidade criminal, dentro da excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito, o juiz poderá fundamentadamente conceder liberdade ao acusado, uma liberdade provisória ao acusado, porque ali existe elementos probatórios de legítima defesa, por exemplo, né? Ou o agente da lei, vou dar um exemplo de um agente da lei, que para repelir injusta agressão real e iminente, foi necessário fazer do uso diferenciado da força, o uso potencialmente letal, com o disparo de arma de fogo, para fazer cessar aquela injusta agressão, para neutralizar o cidadão que, ora, decidiu confrontar os agentes da lei, né? Então, pela ação do criminoso, do cidadão criminoso, que decidiu confrontar-se com os agentes da lei, neste momento houve uma reação do Estado para fazer cessar aquela injusta agressão na ideia da garantia da vida, na garantia da ordem pública, do bem-estar social, na garantia da incolumidade física e patrimonial dos cidadãos de bem. Houve a necessidade de repelir injusta agressão, pois os cidadãos infratores, eles optaram por confrontar os agentes da lei. Eles optaram para enfrentar os agentes da lei. Então, nesse caso, há uma conduta de legítima de defesa praticada pelos agentes da lei. Então, nesse caso, conceder-se a liberdade provisória, porque houve uma excludente da ilicitude criminal, né? O fato do crime, né? O fato é típico, ilícito e culpável, o conceito analítico. Houve a tipicidade,
houve ali, né, um disparo potencialmente letal, que, por exemplo, levou o cidadão a óbito, é um fato típico, mas ali não existe, no caso em tela, nesse aspecto inicial, a ilicitude, porque, na verdade, houve uma legítima defesa para repelir injusta agressão real, iminente, houve a necessidade do uso diferenciado da força, houve lá as condições do uso diferenciado da força, o uso potencialmente letal, que gerou o resultado morte àquele cidadão. E lembrando que, no caso, os agentes da lei, eles buscam preservar vidas, né? Os agentes criminosos que têm a ideia de tirar vidas, né? De ceifar vidas. Não, os agentes da lei têm a finalidade de preservar a vida. E, na verdade, houve lá necessidade, porque houve uma decisão, né? Os cidadãos infratores optaram por confrontar os agentes da lei. Então, no caso em tela, né, conceder a liberdade provisória, que no caso aí houve uma legítima defesa. Então, isso é importante destacar isso do pacote anticrime, né, essa introdução desse parágrafo primeiro, né, de grande importância aí no artigo 310 do Código de Processo Penal. Tá joia? Importante nós destacarmos aí para a sua prova, né? Então, nós tivemos essa introdução aí, tá vendo? Pelo pacote de crime, o parágrafo 1 do 310, ele foi revogado, né? E veio, né, nós tivemos essa nova redação, né? Nós tivemos essa nova redação pelo pacote de crime, introduziu o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, o terceiro e o quarto, que vamos trabalhar aqui agora no Código de Processo Penal, o 310 do Código de Processo Penal. Tá joia? Vamos lá, então, no parágrafo segundo. Olha lá. Se o juiz verificar que o agente ele é reincidente, ou seja, né? Ou seja, ele praticou um crime, né, anterior, né, transitado e julgado, ou que integra uma organização criminosa armada. Nós temos essa previsão aí, gente, na Lei de Organização Criminosa, a Lei 2.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa armada ou milícia. Nós temos aí o crime do artigo 288-A do Código Penal, milícia, né? Milícia privada, ou que porta arma de fogo de uso restrito. Nós temos a previsão aí, ó, do artigo 16, da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Então, nós temos aí, o cara é reincidente, ou ele integra a organização criminosa, a Lei 2.850 de 2013, ou ele compõe uma milícia, artigo 288-A, o crime, né, do Código Penal, ou o crime de portar arma de fogo de uso restrito, que é a lei, o artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Então, não há que se falar, né, em liberdade provisória, que aqui no caso em tela, aí, ó, nós temos o perigo na liberdade, de periculo libertate, o perigo na liberdade, no caso em tela. Então, no caso, né, não há que se falar em liberdade provisória. A autoridade, o juiz, a autoridade judicial, ele vai denegar, né, essa liberdade provisória, ele vai mitigar, ele vai afastar essa liberdade provisória, porque nós temos aí crimes, a reincidência de crimes, nós temos aí a composição a integrar organização criminosa, armada ou milícia, ou ainda esse agente está portando a arma de fogo de uso restrito, né? Então, aí, ó, crimes da Lei 10.826, 2003. Bacana? Parágrafo terceiro. A autoridade que se deu causa sem motivação idônea, ou seja, não teve motivação, a não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido, no caput, né, aquele prazo de até 24 horas, responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Então, olha lá, a autoridade que deu causa para que não seja realizado a audiência de custódia para que ele seja determinado pelo juiz, né? O relaxamento da prisão, ou preventiva, ou as medidas cautelares, ou uma liberdade provisória, por exemplo, né? Que não levou à realização dessa audiência, pode responder, né? Perante a administração, perante o órgão administrativo, e ainda pode responder civilmente, regras do Código Civil, e ainda penalmente, ou seja, questões penais por esta omissão, né?
também essa introdução pelo pacote anticrime, tá, gente? Então é importante destacar. E para finalizarmos aí nosso estudo do CPP, no parágrafo 4 estabelece: transcorridas 24 horas, olha lá, após o decurso do prazo estabelecido no caput, né, o prazo de 24 horas, né, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ou seja, sem o devido, os elementos que motivaram, né, que justificam a não realização da audiência de custódia, né, transcorrida em essas 24 horas após o decurso do prazo, ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente. Então, a regra, então se passou, né, aquelas 24 horas, né, lá, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, que nós sabemos que é de 24 horas, que deve ser levado ao conhecimento após a prisão, para que seja realizada a audiência de custódia, transcorreu 24 horas após o decurso do prazo, e ainda não foi realizada a audiência de custódia, regra, aquela prisão, ela é ilegal, ela vai ser relaxada pela autoridade judicial. Agora, nada obsta, né, dessa prisão ser colocada em liberdade, o juiz, se tiver lá o fumus comitti delicti e o perigo na libertate, ou seja, os elementos de convencimentos motivacionais, lá do 312, do CPP, no caso da prisão preventiva, decretá-la por questões mesmo da garantia da ordem, da garantia econômica, da garantia da persecução penal, ou seja, se no caso em tela não ocorreu audiência de custódia, via de regra, coloca o cidadão em liberdade, né? Mas se tiver os elementos da preventiva, vai decretar. Olha lá, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ou seja, se tiver elementos que aquele cidadão, ele cometeu de fato o crime, e se colocar em risco a sua liberdade, a sociedade, o direito coletivo, pode o juiz decretar, né, a prisão preventiva. Lembrando que no caso em tela, gente, nós vimos lá, para que o juiz decrete uma preventiva, nós tivemos alteração do pacote de crime, que nós vimos aí no bloco anterior, que tem que ser provocado via requerimento do MP, representação da autoridade policial ou pelo ofendido. Ou seja, ele não faz mais de ofício. Essa alteração nós tivemos aí introduzida pelo pacote anticrime. Pessoal, nós trabalhamos aí os pontos das medidas cautelares, principalmente no que tange a partir também do 301 do capítulo, né, que fala da prisão em flagrante. Vimos aí, né, as prisões, importantes destacar isso para a sua prova, o flagrante delito direto, o próprio, né, flagrante próprio, o impróprio e o presumido, do 302. Vimos também aquela possibilidade, né, os tipos de flagrantes proibidos, né, aquele flagrante preparado, forjado, que são prisões ilegais, né, flagrantes ilegais, que são, ora, expugnados pela ordem jurídica, e temos aquele flagrante também, aquele flagrante preparado, esperado, desculpa, o flagrante esperado, melhor momento, e aquele flagrante controlado, a gente chama isso de ação controlada, que isso tem que ter lá a anuência do juiz, né, da infiltração dos agentes policiais. Na lei de organização criminosa tem essa previsão, na lei de drogas também tem essa previsibilidade, né, no caso tem que ter autorização do juiz, aquele flagrante controlado, aquele flagrante lá que espera o seu melhor momento, e também o flagrante esperado, que espera o melhor momento ali para fazer a detenção e a captura. E lembrando também os pontos principais de alteração pelo pacote anticrime, né, no que tange aí as competências, as prerrogativas do juiz, quanto em face de a decretação de uma medida cautelar, inclusive as medidas privativas de liberdade, que é a prisão preventiva, ou a prisão temporária, que ora tem que ser o quê? Tem que ser provocado pelo Ministério Público, autoridade policial ou ofendido. Lembrando que o juiz não pode mais decretar de ofício medidas cautelares. Houve essa retirada, houve essa mitigação pelo pacote anticrime de competência do juiz para decretar de ofício
né, as medidas cautelares. Então, o juiz, né, não mais pode decretar de ofício medidas cautelares. Ele vai sim poder decretar, desde que ele seja devidamente provocado, para que ele, de fato, realize, né, ele decrete medidas cautelares. Bacana? Pessoal, agradeço a todos aí a participação, né? Vimos aí os pontos principais do Código de Processo Penal. Agradeço a todos e até a próxima aula. Um grande abraço, WM Concursos. O nosso objetivo é a sua aprovação. Um grande abraço e até mais.